Fala atletas ou praticantes de atividade física, esse é nosso primeiro podcast apresentado por mim, Michel Haddad, e pela Bruna Grano, fisioterapeuta. A gente vai bater muito papo aqui sobre esporte, sobre saúde, sobre alto rendimento, e eu vou deixar com a Bruna aí para apresentar esse nosso primeiro convidado. Eu tenho a honra de apresentar alguém do qual a gente faz parte da equipe, né? Então, isso está sendo inacreditável a possibilidade de ter essa pessoa aqui hoje. A gente está aqui com o Miguel Pupo, surfista profissional, atual campeão de Teahupo. Miguel foi o número 6 do mundo o ano passado, então nosso número 6 aqui hoje. E eu quero dizer que seja bem-vindo. Miguel, um ídolo, um amigo, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no primeiro episódio do Tour. Pô, ninguém melhor do que ele, né, cara? Sport Tour Podcast. Tanto paciente da Bruna quanto meu, e além disso, um amigo e ídolo aí também do esporte de surf que tá na nossa região. Eu e a Bruna, a gente é de Balneário Camboriú, a gente trabalha por aqui, e o Miguel hoje reside aqui em Balneário. E, coincidentemente, ano passado, quando ele veio morar em Balneário Camboriú, ele teve um melhor ano dele aí na carreira, né, 2022. Quero também que ele já aproveitando esse gancho, quero que ele já conte um pouquinho aí de como que foi essa mudança, né, de Maresias para Balneário. Por que foi isso e como que você se adaptou aí a Balneário Camboriú? Bom, tudo começou na pandemia, né? Eu vim pra cá visitar uns familiares da minha esposa, eles moram em Blumenau. Como Blumenau não tem onda, e eu conhecia o Panda, conhecia o Matheus, e comecei a vir surfar mais pra cá. E foi um lugar que eu me senti bem, assim, um lugar que eu nunca tinha me sentido assim em nenhum outro lugar. Por isso que eu nunca mudei de Maresias a minha vida inteira. Eu sempre falava, pô, quero talvez morar na Califórnia, talvez morar em Floripa. E aí eu não sentia essa conexão. E aí eu passei aqui, naquela época foi o quê? Uma semana ou 10 dias. Até a Bruna me atendeu naquela época, foi o nosso primeiro atendimento. E aí foi um lugar que eu voltei pra casa e falei pra minha esposa, eu falei, cara, tá aí um lugar que eu moraria. Tá aí um lugar que eu mudaria tranquilamente. E eu vi que os olhos dela deu uma brilhada, assim. Até porque é perto dos pais dela, mas também em Maresias não tem muita coisa. Então, com as crianças lá, ficava bem isolado do mundo, assim. Ou você surfa, ou você fica isolado lá nas praias. E era uma coisa que talvez incomodava ela, mas ela seguia em frente por conta da profissão. E aí, assim que eu comentei, eu senti que deu uma mudada no olhar dela e talvez seria algo bom para nós dois, não só para mim, né? Mas o útil ao agradável, né? Pois é. Mas com certeza o motivo principal da mudança foi a qualidade de vida, tanto para elas quanto para mim, de poder elevar meu nível como profissional, né? Sim. Aqui eu sabia que eu ia ter o Fernando Ritt como treinador, que é um cara muito bom, ia ter, né, todo o apoio da Bruna na fisioterapia, na Osteo Sports, e aí ao longo do tempo fui conhecendo você e todo mundo, mas eu senti que eu ia conseguir levar, que eu ia conseguir atingir um nível que talvez eu nunca tinha atingido nos últimos 10 anos. Porque eu tava numa vida igual, né? Eu treinava numa academia que era minha, não tinha ninguém em cima de mim, eu fazia o que eu queria, eu controlava meus horários, não tinha um cronograma. Até tinha, assim, dentro da minha cabeça, né? Dentro do que eu achava que era um cronograma. E aqui eu senti que eu ia talvez atingir esse nível e ao mesmo tempo me dava muita tranquilidade de saber que minha família estava segura, minhas filhas estavam felizes, indo numa escola boa, minha esposa estava feliz, então tudo muda, né? O ambiente da casa influencia na vida do atleta, com certeza. Com certeza, cara. Com tua esposa se sentindo bem, num lugar bom, né, com uma praia, com uma qualidade de vida boa, isso afeta indiretamente, com certeza, a sua performance. E você... Porque você teve um salto, né? Foi o último do ano de 2021, o último classificado. Estava junto com você lá, foi intenso. Conta. Não, foi muito. Ele é o cara da matemática, né? Você sabe que ele calcula tudo, todas as possibilidades. E daí ele falou assim, vou me trancar aqui no quarto, porque
fulano tem que passar, Fazer fulano uns não sei o quê, cálculos. fazendo os cálculos, isso e aquilo. E vou me trancar aqui no quarto porque eu não quero ver resultado de ninguém, senão eu vou ficar louco. E ali ele ficou. Não, conta a parte que não deu certo. Eu falei, ó, não quero que ninguém me venha incomodar. Aí bateu no meu quarto Felipe, Petercinho, aí veio a Bruna, aí Mandando veio... mensagem. E eu tava dividindo o quarto com o David Silva, que tava no evento, e ele também não podia avançar muito, senão ele ia me passar. Estavam tudo calculando. E é um grande amigo meu, cara, é um irmão. Então eu não queria ir nem pra praia pra não torcer contra, pra não atrapalhar ele. Eu falei, cara, DVD, me desculpa, eu não vou pra praia, eu não quero te atrapalhar. Eu quero que você ganhe, mas eu quero que você perca. Então é um sentimento muito ruim pra mim e pra você. Sim. E eu tô dividindo o quarto com você. E eu falei, cara, vai, faz o seu melhor. Eu Depois quero tu muito que fica você se dê sabendo. bem e eu só não quero estar lá pra te atrapalhar. Eu tenho consciência de que eu não quero estar lá pra ser essa pessoa. E a Bruna, no final, na verdade, você foi até o evento, né? Pra Porque ajudar. eu perguntei assim pra ele, o que eu faço? Eu fico com você aqui, trancado no quarto, esperando o resultado de Deus? Ou então, eu vou ajudar o DVD dele? Não, vai, porque já que eu não vou, vai você. Só que daí eu fiquei, né, tipo, dividida pra quem, né? E, gente, ninguém melhor aqui do que a Bruna, né, para conhecer o Miguel, porque a Bruna, ela acompanha o Miguel ali no circuito em algumas etapas, né, então ela tá bem próximo a ele, então por isso que ela sabe de todas as histórias, tá bem junto ao Miguel, né, então a Bruna tem bastante história aí pra contar junto com esse atleta. Alguns detalhes É. do bastidor. Bom, enfim, então isso foi a diferença. Ali você ficou em último em 2021 e em 2022 em sexto. E o que você pontua, o que você fez diferente? Sim, a mudança para cá influenciou, você já disse. E o que você acha qual foi o start, onde você viu preciso? Eu sei que a gente teve conversas e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, eu já vinha nessas posições há um tempo, né? Eu tinha, como se eu sou o cara da matemática, eu fiz um gráfico de todas as minhas performances de todos os anos. E eu fazia altos e baixos diferentes, mas o resultado final era o mesmo. 20º, 21º, 22º, 19º, 17º. Então você via que eu ficava sempre na faixa do pelotão, do último pelotão. Tipo, daqueles últimos 5 atletas do CT, eu sempre tava naquela faixa. Então eu falei, cara, eu já comecei o ano em terceiro, já comecei o ano em top 10, já comecei o ano em top 2, já comecei o ano liderando o ranking, mas no final eu sempre era os últimos. Só que de jeitos diferentes. Às vezes eu ia mal no começo e ia bem no final, às vezes eu ia bem no começo e ia mal no resto, ou ia mal no começo, bem no meio, e aí sempre, só que o resultado final era sempre o mesmo. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu cheguei até achar que era um ciclo do meu corpo. Eu falei, eu acho que meu corpo tem um up no começo, porque meu começo era sempre bom. Eu acho que eu tenho uma baixa de, sei lá, metabolismo no meio e uma alta no final, porque o meu final era bom também. Então eu falei, cara, é um problema do meu corpo, alguma coisa tá errada, né? E eu imaginava que era isso. E pontualmente, muito desses anos eu sempre ficava doente no meio do ano, ou eu tinha alguma lesão. Era uma coisa que me pegava muito. Então eu falei, vamos fazer tudo diferente. Agora não, agora eu não quero saber. Essa última pressão ali do último colocado, chorei, aquela tensão, falei, nunca mais quero sentir isso na minha vida. Cansei desse sentimento de, tipo, torcer contra o meu amigo, ou ter que não assistir um evento porque eu tô dependendo de uma vaga, de alguém perder. Dependendo da matemática, né? Exato, e aí eu falei, não, agora vamos começar do zero. Mas antes eu falei assim, primeiro eu vou umas boas férias, beleza, vou chutar o balde. Foi quando eu cheguei na mão do Michel, pós-férias. E aí eu falei disso, de tipo assim, eu sempre me comprometi mentalmente no começo do ano a fazer um bom ano, mas nunca eu tava disposto a pagar o preço. Na minha mente, eu achava que eu estava pagando um preço que eu tinha colocado, não o preço que era real. Tipo, imagina que eu botava na minha cabeça, eu vou pagar esse preço para ir ser campeão do mundo. Mas fui eu que coloquei o preço. Sim. E aí, quando eu cheguei para vocês, falei assim, eu quero fazer isso. Aí vocês falaram, não, esse é o preço. Vocês colocaram o preço para mim, não fui eu. E o próprio Fernando que chegou para mim e falou, não, você não vai parar no 15 repetições, você vai no 30. Falei, mas eu vou morrer. Ele falou, não quero saber, eu que tô botando
aqui, ó, a barra tá aqui, ó, vai na fé. E aí eu acho que isso foi legal, e a gente sentiu aquela energia, né, que no ano passado também, de todo mundo tá nesse mesmo barco. O Fernando o tempo inteiro falava, vai ser seu melhor ano, vai ser seu melhor ano. E a Bruna, não, esse ano é o seu ano. Então, tipo, já começa a criar uma outra parada e todo mundo em prol de uma coisa só e logo de cara aconteceu, né? Exato. Pipeline já fui terceiro do mundo, já falei, opa, o negócio vai ser doido esse ano. E é muita conversa também, né? Ali, como você falou, essa virada de chave, pagar o preço não foi de uma semana para outra também. A gente teve um processo todo em que a gente conversou. Você mesmo comentou em uma outra entrevista ali que a gente conversou 3 horas durante 3. A gente tinha consulta de 2h30, 2 horas, porque ali não era só uma dieta que tinha que ser passada para você, era todo um entendimento de maneira geral do campeonato, de como que lhe portar num aeroporto, de como que você vai ficar ali no pré-surf, na pré-bateria, ou antes de ir no Fernando, depois de ir no Fernando, o que você vai consumir. Assim como com a Bruna também, né? O que você vai fazer de aquecimento, como que vai ser o seu recovery. Então, foi um processo, né, ao longo de um ano inteiro, e aí isso mantém essa sua constância, né? Talvez naquele que você ficava sempre mais pro final, ele começava bem e depois caía, é que a vida acaba sendo assim, né? De ter esses ciclos, e o difícil, acho que da vida do atleta é manter, né? É ter essa constância, e agora você tá encontrando essa constância aí, né? E eu lembro assim que a gente teve essa conversa, eu falei assim, olha, se você quer então mudar desse jeito, né, eu preciso de algumas coisas que você não tá fazendo você fazer. Eu lembro que eu falei, eu preciso que você adicione um nutricionista no nosso time, porque a gente não tinha isso, né? Porque eu falei, de tudo, tinha algumas lesões que estavam relacionadas a alguns problemas em relação à dieta e que melhoraram muito depois da tua entrada no nosso time. Uhum. E até eu quero fazer uma pergunta para você e junto com o Miguel, o que vocês encontraram de dificuldade nesse caminho de pegar o campo desse jeito nu e cru, né, sem nada, não fazia nada, ele não acompanhava uma dieta, fazia coisas da cabeça dele, como ele disse, né? Não, eu cheguei a fazer trabalhos assim com nutricionistas, com nutrólogos, mas faltou, que nem ele falou, essa conversa e o entendimento entre eu e ele de tipo, eu já fiz dietas em 2019, que foi o ano que eu voltei pro tour. Eu voltei bem, tava desinchado, tava magro, mas eu ainda me sentia cansado em alguns momentos, me sentia estranho. Eu lembro até uma época que uma coisa que me marcou bastante, eu tava com muito CC, eu tava com uma sovaqueira muito forte o ano inteiro, então era algo tava desregulado. Sim. Então, tipo, eu cheguei a fazer, às vezes não é nem culpa do profissional ou de ninguém, não, mas eu tipo, digo que você não tinha ali naquele momento, né? sim, Naquele mês que a gente tava conversando, faltou né? esse entendimento, aí que acontecia, eu acabava abandonando, eu acabava fazendo isso, falou, fazia da minha cabeça, eu fazia com que me sentia bem, porque eu falei, pô, eu tô magro, tô desse jeito, mas eu me sinto cansado, parece que eu tô sempre carregando um piano, mas eu não tô mais pesando um piano. Aquela indisposição, aquela fadiga, né? Aquela recuperação muscular acaba ficando mais lenta. E foi isso que a Bruna falou. A Bruna, ela atendeu o Miguel por muito tempo antes de eu começar a atender ele. E ela viu ali, ela mexia nos órgãos dele, via que tava bem inflamado ali, né? E o Miguel vinha de consumos de muito industrializado, muito glúten, muita lactose. E a gente começou a investigar uma possível sensibilidade ali a esses alimentos, e a gente foi reduzindo aos poucos. E a resposta que ele teve no surf, na atividade física e no bem-estar dele foi muito grande. E aí a gente viu, claro, não foi só isso que fez o Miguel mudar, porque ele baixou o percentual a 7, 8%, estava com quase 17% de gordura. Ele perdeu os 7, 6 quilos que ele precisava e deixar ele mais leve em cima da prancha. Então, claro, ele começou a comer melhor, comer alimento, fazer escolhas melhores no final de semana. Ao invés de comer 4, 5 pedaços de pizza, ele passava a comer 3, 2, ele diminuía pela metade tudo isso. Então, não foi só, claro, o glúten e a lactose, mas a gente diminuiu alguns possíveis alimentos mais inflamatórios para ele e diminuiu bastante essas dores que ele tinha, principalmente ele
desconforto gastrointestinal, né? Gastrointestinal relacionado com a coluna lombar também, que ele tinha uma dor que era recorrente e melhorava e passava com o tratamento. E então a gente começou a associar essa questão da alimentação e ele melhorou muito. Isso é verdade. Eu acho que isso foi uma virada de chave bem grande, né? Porque a Bruna sempre mexia ali e falava, meu, você não tem nada, mas eu tô achando que tem alguma coisa errada. Então sempre reclamava ali, né? De uma dor, e era sempre uma mais, dor. tipo, a Bruna entende melhor que eu, tipo, o lado esquerdo, e ela fala, não, lado esquerdo é isso, lado direito é aquilo. Eu, pô, mas eu tô sentindo mais ou menos isso, só que é lombar. E ela, cara, eu acho que não é a lombar. E aí foi quando a gente chegou a essa conclusão pós-férias aí da minha melhor férias da vida. Nossa, chegou ali, meu. A gente foi foi bater uma bola. Um dia tu falou, ó, preciso passar lá. Eu falei, cara, não é possível que esse cara vai querer me chamar pra ser o nutricionista dele. Aí, um dia a gente se encontrou ali no corredor da Osh, a gente marcou consulta. Falei, meu, que honra ter o Miguel aí como paciente. Conta aí um pouquinho, porque vocês falam que vocês estavam batendo uma bola de tênis, né? Miguel é um surfista tenista, quase. Ele ama o tênis. É. E uma vez eu vi você falando que também via na inspiração dos atletas de tênis essa questão do grupo, da preparação física, da fisioterapia, da nutrição. Me fala um pouquinho. Eu acho que é um esporte que eu sempre me espelho muito, tanto no mental quanto no físico, né? E principalmente no físico, que você vê a estrutura que eles têm. A gente até brinca, né? A estrutura que a gente sonha no surf, quem sabe um dia, é ter essa equipe, né? Ter todos vocês comigo o tempo inteiro no evento, que é uma diferença muito grande. E é um esporte que briga por vírgulas, né? E eu senti que era esse o ponto que eu tinha chego. Se eu quisesse brigar lá em cima, no primeiro pelotão dos top 6, a gente ia ter que começar a brigar por vírgula. E aí foi que a gente começou a ajustar aqui, ajustar ali. E a Bruna viveu ano passado comigo vários pontos bons e ruins também. De ter evento dela chegar e eu estar muito bem, e ter evento que você tá comigo e falar, meu, eu nem te reconheci, porque você tava, né, bem quebrado mentalmente e fisicamente. E eu não notei isso, a Bruna notou mais que eu, e ela falou, meu, você tava irreconhecível. O Salvador foi um ponto, e foi meu pior resultado do ano, mas foi um ponto assim crítico, porque eu já tava viajando há mais de 4 meses, competindo em alta performance, e humanamente não era possível continuar mais naquele ritmo, e uma hora eu ia ter que baixar. E foi meu pior resultado dos últimos 17 meses. Foi o único resultado que eu perdi antes do nono. Até eu me lesionar em Portugal, mas até então eu nunca tinha perdido antes das oitavas. Durante 17 meses. Com as meninas pequenas aqui também, ficar muito tempo fora, direto, acaba sendo muito desgastante mentalmente, né? Também, cara, mas manter esse nível alto acho que é o mais desgastante, porque a saudade eu me acostumei ao longo do tempo. E ter esse vai e volta, de não estar presente, eu já aceitei isso dentro de mim, mas manter esse alto nível mental 365 dias, você tem que vencer todo dia, né? Sim. Todo dia. E aí a Bruna sentiu ali, até em El Salvador, até você conta o seu lado da história, mas eu tava bem desgastado. O Miguel é uma pessoa muito tranquila, uma pessoa de fácil conversa. Ele tava mais fechado em El Salvador. Ele tava com coisa, como a gente pode dizer, o estupim mais curto, né? Tipo, qualquer coisa... Pavio mais curto, né? Qualquer coisa já irritava. Então, ele tava assim, eu falei, pensei... Caramba, não imagino o Miguel assim. Então, não imagino. Eu também não imaginava. Eu encontrei ele assim, chegando lá. Eu achava que eu não tava assim. Esse é o melhor parte. Né? Eu achava que eu estava normal. E eu acho também que nesse período ali que foi Gilende, El Salvador, ele também passou por algumas coisas alimentares. Teve uma intoxicação alimentar, também influenciou. Porque é isso, né? Também, voltando assim um pouco para alimentação e as viagens, né? Levar depois o que ele fazia na pré-temporada para a viagem. Manter isso, né? Isso é até uma pergunta aí pro Miguel, aproveitando já o gancho, né? Cara, como que é pra você hoje manter uma rotina, mesmo fora da sua rotina? Por exemplo, tu criou a sua rotina já lá de treino, de alimentação, de recovery. Como que você faz isso nos campeonatos? É muito difícil. Vocês sabem, é a nossa guerra principal. Mas eu racionei tudo assim na matemática mesmo, de tipo... Em vez de eu me apegar a tais alimentos, eu me apeguei nas fórmulas, né? Sim. Que você me passou. Então, tipo, carboidrato, proteína. Parei de ficar
não, eu tenho que ter a minha tapioca, eu vou levar pra virar a minha rotina igual a do Brasil. Porque nem sempre em um país lá na Indonésia não vai ter a mesma coisa que tem aqui no Brasil, né? Então você tem que... É o que a gente conversava, né? De você adaptar isso Exato. lá pra cada país que E você tem um viaja. apego do atleta de mania, que eu acho que isso conta muito de Sim. você querer tudo igual, era em casa, porque além de ser bom pro seu corpo, mas existe a mania do atleta de sempre querer tudo igual, de fazer as coisas iguais, porque vai dar certo, porque tal Se lugar fizer, eu fiz. isso É. vai dar Então não é só o alimento em si, Sim. não é só a fórmula, e tem um geral, né? superstição, né? Tem tudo, né? E aí eu acho que me desprender disso, eu tenho muito esse lance de querer as paradas do jeito certinho e tal. E aí no final o que sobrou da minha rotina daqui pra lá é o nosso cafezinho, né, Bruno? A Bruna falou que leva. né? Eu Que falei, leva o café cafezinho. ele sempre leva. É. O Michel falou assim, ele ainda tá levando a tapioca? Eu falei assim, a tapioca levou no começo, mas agora o café... Tu levava na prancha ali, colocava a tapioca, dava um botava, jeito. mas aí foi o último desapego, porque no final é peso e é coisas que às vezes você quer levar pra manter, mas eu me desapeguei e aí virou só o café. A rotina do café também, de tipo acordar, moer meu grão ali, botar e tal, e isso me deixa num como é que fala? Você entra num transe, né, mental, de tipo assim, começou meu dia, hoje vai rolar. Em Chopo eu senti muito isso. Tipo, a garrafa de café, o meu moedor e meu saco de café, eu levantava da cama e já abraçava os três e ia olhar o mar com os três na mão. Aí sentava lá na beira d'água e botava ali os grãos, ficava moendo e ficava vendo as ondas quebrar. Tipo, querendo ou não, aquele me bota num... Um flow, assim, um Num ritual flow, é. pré-competição, assim. né? Exato, e aí você entra num estado. Se bem que lá em Chopo também não precisava nem de nutricionista, porque era peixe e pão. Sim. Tipo assim, pão, Proteína e baguete, carboidrato. baguete e carboidrato do melhor possível, que o cara tirava o peixe ali e jogava na tua Da hora. mesa. Boa. É, Excelente. tipo, chegava tremendo o filé. Alguns assim. lugares são muito bons, assim, pra alimentação. Né? De todos que eu viajei com o Miguel, eu amo Portugal. Acho que Portugal pra comida, nossa, pra mim foi O melhor. Michel, não sei se ia aprovar O muito. Michel não ia Pastelzinho provar, de não. Belém. Não, todo dia picanha no almoço. Picanha, arroz e feijão É preto. porque- Complica. É, porque Ah, tem mas a- eu vejo às vezes os postzinhos, às vezes no aeroporto lá, aquele cafezinho de vocês, que eu já me liguei com chocolate, né? o café com chocolate é ritual do Ritual, aeroporto. não, tá liberado, tá A liberado. mulher me vê, ela já fala, oi, já sabe que sou eu que vai ser aquele café lá. Mas é que são coisas que não é isso que vai interferir a performance do Miguel. Não vai ser um cafezinho com um pouquinho de chocolate ali em volta que vai interferir. Igual até pegando já esse exemplo, o Miguel gostava muito de tomar café com açúcar, né? Sempre ali, cara, de manhã, ó, não tem como não tomar café com açúcar. Eu falei pra ele, cara, não vai ser o açúcar que não vai fazer você ter performance. Principalmente pra ele, o açúcar, queira ou não, é uma fonte de energia, é um carboidrato, né? O que vai fazer você não ter performance, que vai te deixar pesado, é você abusar da pizza, é abusar do hambúrguer, é comer em exagero, né? Então isso foi conversa que a gente teve, então isso é importante falar também, né? É, o cafezinho dele tem que ter o É. açúcar. E aí, e também esse lance de se perdoar nesses momentos também, de, tipo, saber... Às vezes eu pegava e comia, tomava esse café com chocolate, já saía, tipo, pô, cara, já saí daqui fazendo tudo errado. Mas aí, você que nem você falou, eu já me aprendi a perdoar ali de, tipo... Cara, não vai ser exatamente um café que eu tomei na saída do aeroporto que vai comprometer minha perna australiana. Tipo, não tem como. Sim. Não adianta treinar 3 meses pra ser derrubado É. por um café com É, chocolate. e ele sempre foi muito disciplinado, tanto na alimentação quanto no treino. E com certeza isso foi chave para o sucesso, né? Acho também importante uma pergunta interessante, também você pontuar que teve uma mudança na tua vida também, uma mudança de treinador do surf, né? A entrada do mineiro na tua vida. Queria saber de você o que você viu... Contar um pouquinho pra gente do que foi essa mudança também, essa introdução dele nesse ano que foi o nosso melhor ano, né? Pode dizer nosso que a gente fez parte Não, também. com né? certeza. É mais de vocês do que meu. Eu só fui a ponta do iceberg. Não, Tá louco. Mas foi tudo. Se não fosse tua disciplina, cara, nada disso seria... A gente dá o caminho, né? a virada de chave foi geral, assim, que nem eu falei. Tudo foi encaixando muito perfeitamente, porque a Bruna falou, ó, a gente precisa trazer o Michel falou, você tem que fazer isso. E aí eu resolvi trazer o Adriano, e o Adriano me falava as mesmas coisas. Então todo mundo
entrou no mesmo Conectado. barco e falando assim, vamos remar todo mundo junto para essa direção. E o Mineiro me fez mudar muito essa chave de que, na verdade, assim, tem um ponto de você é competidor, eu gosto de competir, e tem uma coisa que você tem que virar obsessivo com a parada. E até então eu tava no gosto de competir. E aí o Mineiro veio com essa tipo, não, você tem que ser obsessivo com a parada. Tipo, você tem que ter... Mas eu falei, obsessivo quanto? Ele falou, não, você tem que querer competir no seu dia a dia. Então, mas eu fui competir com quem? Não, com você mesmo. Porque eu acho que é aí que tá vários níveis, assim. Tipo, você entra no amador, você quer ganhar de tal moleque, ou você quer ganhar porque você quer levar o troféu, o videogame. Aí você entra no profissional, você cria uma rivalidade com alguém, ou senão eu quero chegar no CT. E quando você chega no CT, que é a elite da parada, a competição é com você mesmo. Por quê? Porque você tem que ser melhor que você de ontem. Sim. Então você começa, e o Mineiro trouxe essa parada de falar assim, não, é todo dia. Aí eu entrava no mar na brava, eu entrava no mar e aí eu começava uma bateria comigo mesmo ali. Não, a primeira foi ruim e essa eu perdi pra mim mesmo. E aí, e é doideira, porque você fala assim, não, esse cara tá ficando maluco. E às vezes eu fiz um surf, às vezes uma com o Panda, e aí o Panda quebrou umas ondas, aí eu comecei a dar uns aéreos, não sei o que, aí ele já chegou pra mim, pô, essa bateria eu perdi. E eu realmente tava competindo com ele, mas sem falar pra ele. E ele sentiu. Ele falou, não, essa aí tu ganhou. E eu não falei que tava competindo com ele, mas você vê que começa a gerar uma aura dentro de você que todo mundo fala, não, esse cara... O clima muda ali, né? O cara tá competindo o tempo inteiro. E aí eu comecei a criar essa obsessividade com a parada, de tipo, tem que ser melhor, tem que ser melhor. Mas em algum momento você acaba quebrando, né? Que foi o momento de El Salvador, que eu já não queria ser melhor, já não queria ser mais, só queria... Queria voltar pra casa, descansar. E que faz parte também, né? Queria meu sofá, eu tava obsessivo com o meu sofá, eu quero o meu sofá. Além de tudo, você é um ser humano também, né? A gente não pode esquecer disso, não é uma máquina, assim, né? Então tem que ter esse momento também de entender isso, né? Sim. E é isso, e é legal também ter ali os meninos pra você dividir, às vezes, esse momento competitivo, né? A gente tem aqui o Panda, o Matheus, o Urso, que às vezes vocês caem na água e fazem ali um surf treino. Não, é massa pra caraca. Eu acho que isso foi também um dos grandes motivos de eu ter vindo, assim, que eu sempre fui um cara muito social, de ter amigos, de conviver com a galera. A Bruna sabe que, tipo, eu sempre gosto de estar com todo mundo. E ter eles aqui é muito irado, porque eu tô sempre ali jogando tênis, surfando, brincando, conversando. A gente treina às vezes no mesmo horário, conversa até de mais que mulher, às vezes o Fê fica bravo. Mas essa companhia é legal, acho que esse enfrentamento e essa competição inconsciente e consciente também faz você melhorar, né? Porque eu sempre tive o Panda como referência, porque o Panda é da geração acima da minha. E quando eu venci um CT igual a Chopo, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, caraca, me igualei ao Panda, porque o Panda foi muito vencedor no QS e ganhou um CT. Então tem níveis. E eu falava, caraca, eu tenho que chegar pelo menos nesse nível. Então, tipo, primeira coisa que eu pensei, não no lado ruim, mas tipo assim, pô, me igualei ao Panda, que foi um cara sinistro. E eu, pô, consegui chegar nesse patamar de ter sido bem sucedido no QS e no CT. Porque tem níveis, às vezes você passa 20 anos no QS, fala, eu ganhei um QS 3 estrelas, 6 estrelas, 5 mil, 10 mil. Ah, mas já ganhou um CT? Ah, não, no CT eu nunca ganhei. Fiquei no CT 15 e eu nunca ganhei. E eu não queria ter isso pra mim. Eu falei, pô, já tô indo pro 11º, eu nunca venci uma etapa, não é possível. É um degrauzinho, assim. Eu lembro que eu trabalhei com o Panda ali no primeiro ano dele no CT, e logo ele já ganhou a etapa dele ali em Uluwatu, que foi continuação de Margaret River. E eu lembro que eu virei pro Miguel, comecei a trabalhar com ele, e falei assim, e aí, quanto você já ganhou, né? Tá 10 anos no tour, né? Daí ele virou assim, nenhum. Daí opa, a experiência que eu tinha entrou, 1 ano, 2 anos ganhou, né? Então, eu falei, não é assim, não é tão fácil. E não é fácil. Não, e que honra pra Balneário Camboriú, né? Ter 2 surfistas aí que já conquistaram título no circuito, dentro da água. Estão surfando, né? Aí na Brada todo dia. Uma vez eu e o Vitor, a gente foi surfar ali em Balneário, daqui a pouco o Miguel na água. Eu nunca tinha visto ele surfar ali dentro da água, e o Vitor ficamos até com vergonha. A gente não pegava, a gente falou, vamos ficar assistindo. Vamos ficar sentadinho aqui só vendo ele surfar, que acho que é melhor. Eu tava mal ainda. Ah, tá louco.
Né, então imagina ver o Miguel, o William, Peterson, Matheus na água, cara, é um show, né? Show de surf na É. Brava. Bom, agora eu vou ter que cortar esse assunto legal aqui pra dizer que a gente participou, assim, do melhor ano, que foi o ano passado, e a gente segue junto na tristeza também, porque a gente tá hoje participando, talvez, de um ano, não vamos dizer o pior, mas talvez um ano ruim, que começamos bem, mas a gente teve uma lesão em Portugal, né? E nada melhor do que o Miguel para explicar. Vamos entrar um pouquinho para você explicar o mecanismo dessa lesão. Porque eu quero dizer que esse mecanismo ele não é comum, tá? Não foi um mecanismo de lesão comum que a gente encontra no dia a dia. Fala aí, Miguel, como é que aconteceu? O que aconteceu nesse dia fatídico em Portugal? Não, na verdade, a gente estava indo a um ano melhor do que o ano passado, né? A gente criou, né, os nossos objetivos na pré-temporada e eu me sacrifiquei mais ainda do que a anterior, né? A Bruna tá de prova que foi bem pegada essa também. E eu saí do Avaí melhor do que o ano passado, então tudo apontava de que seria um ano melhor. Então se eu terminei em sexto e um ano melhor, talvez a gente poderia brigar por um título mundial, que era o nosso objetivo. E acidentes acontecem, né? E eu acho que isso eu tenho aceitado mais isso agora, talvez, do que 3 semanas atrás, mas a gente estava indo rumo a algo muito bom e o acidente aconteceu. E ele pode acontecer comigo, com qualquer outra pessoa e a última vez que tinha acontecido tinha sido em 2013. Então, se o acidente vier de 10 em 10 anos e eu tiver bons anos de surf aí, eu aceito daqui 10 anos mais um, mas que nem a Bruna falou, foi bem atípico, né? Eu acabei lesionando meu tornozelo esquerdo e eu tava no tubo, né? A onda me amassou e em vez de cair pra frente ou pra trás e tal, eu acabei deitando por cima da minha perna e em vez de eu torcer o tornozelo como todo mundo torce assim pra fora, eu acabei torcendo em eversão, né? E aí isso causou uma dor ali na hora. E por ser atleta, a gente tem uma consciência corporal muito boa. Então, eu já senti no momento que tinha sido algo sério, pela dor, pelo jeito que doía, pelo momento. Eu estava adrenalizado, estava bem quente, né? Eu estava usando roupa de borracha no meio de uma bateria, eu estava praticamente suando dentro da água e eu sentia dor. Então, dali já me deu sinais de que era realmente algo muito sério. E aí, continuei na bateria, né? A Bruna estava lá. E segui na bateria, todo mundo achou que eu ainda tava bem. Tipo, não, Miguel tá na bateria. Aí quando a bateria acabou, que eu perdi mesmo, que eu adotei uma estratégia por conta da lesão, falei, vou segurar a prioridade. Se vier uma onda gigante, um tubo enorme, eu vou tentar fazer, e tentar fazer um 10, ou sei lá, e vencer a bateria sem o pé mesmo, porque eu sabia que na manobra ia ser complicado, pelo que eu já tava sentindo. Então, eu já adotei uma estratégia ali para tentar vencer com lesão. E acabei perdendo, e enfim, chamei o jet ski e avisei o cara. Falei, tô lesionado. Provavelmente eu não vou conseguir caminhar. Acho dificilmente que eu vou caminhar lá na areia. E ele até se assustou assim, tipo, como assim você tá me falando? Eu falei, não, experiência própria. Só avisa a galera que vou precisar de ajuda lá na areia. E a gente saiu e tem todo o lance emocional também, além da lesão, de tipo, não era só a dor. Era a dor de ver meu ano indo por água abaixo, era a dor da derrota, era a dor da dúvida se era muito grave, se não era, se eu ia voltar em uma, em duas, em três. Eu sabia que eu não ia saber daquilo na hora, mas tudo vem de uma vez, não tem como você fracionar. Tipo, se aconteceu, você fala, não, manda pra mim só a dor que eu quero sentir e o resto eu não quero sentir nada. Não, vem tudo. Né? Vem o filme, eu saí do mar, a Bruna estava desesperada, a gente foi pra sala e eu só conseguia chorar, né? Só chorava, e a Bruna, calma, tentando me acalmar, o Felipe apareceu e ao mesmo tempo eu queria saber da bateria do meu irmão, porque eu tava dividindo uma bateria com o meu irmão na água. Então, tipo, e várias coisas ao mesmo tempo. E eu sabia que era sério. Eu tinha essa consciência que era sério, porque a dor, o jeito que foi, e não era algo simples. E hoje a gente sabe que foi mais sério ainda do que a gente imaginava. Sim. É que, na verdade, foi uma lesão que, como eu te falei, não foi um mecanismo simples, né? Que acontece no dia a dia. Foi raro, assim, né? A lesão em eversão, ela não é tão comum. E ela foi em eversão com compressão. Então, ela rompeu ali o ligamento tíbio-fibular anterior, que faz parte de uma articulação que a gente chama de sindesmose. E essa articulação, ela tem que estar estável
em todos os movimentos. E a gente conseguiu, com o tratamento conservador, que foi o primeiro passo, né, o que todo mundo indicou primeiro, a gente conseguiu essa estabilidade em vários movimentos, menos em um, o específico do surf. Porque não tem um tratamento, exatamente esse logo de cara, né? Se tivesse, seria lindo, maravilhoso, né? Mas tem várias que... Você assim. vai tratar, você procura a estabilidade do tornozelo e reduzir a inflamação. Ele tinha, além dessa lesão do ligamento, tendinites que tinham desenvolvidos. Então, no geral, tudo foi tratado e ficou uma folguinha nesse ligamento, no movimento quando ele faz eversão e compressão, que é o movimento do surf, que ele fica o tempo todo com o pé no deck ali. E... a princípio, a gente tinha esperança que aquilo ia cicatrizar e não ia abrir. E, recentemente, a gente recebeu a notícia dos exames e dos testes clínicos. A gente foi a três ortopedistas. Essa primeira... Quando vocês ainda estavam em estudo, vocês chegaram a ir ainda para a Austrália, para tentar ainda competir nesse meio que, na verdade, como é que eu vou te dizer, né? Existiam muitas coisas rolando, não só devolver ele para a competição. A gente ainda tinha a esperança de que ele poderia continuar esse ano, brigar pela vaga olímpica, brigar pelo título, se a gente conseguisse colocar ele de volta na água. E também existia a possibilidade dele conseguir a vaga, de aplicar a vaga de machucado que existe da WSL, porém, a gente já tinha outros atletas machucados. Então, a gente, na verdade, não via aquela como primeira opção. A gente via a primeira opção, vamos tentar surfar. E a gente foi para isso, né? Quero que você fale um pouco sobre essa nossa decisão. Nas matemáticas que a gente fez lá, que eu apresentei para a Bruna... O matemático. Eu precisava passar uma bateria do primeiro round, não precisava ser do terceiro, que é o round crucial. E a primeira bateria do primeiro round você pode avançar tanto em primeiro quanto em segundo, numa bateria de 3 atletas. Então, assim, 75% de chance de avançar essa bateria. E eu tinha o seeding alto, eu surfo contra atletas que têm o seeding mais baixo. Então, tinha muita coisa ao meu favor em porcentagem. Uhum. Então, a gente foi baseado nisso na Austrália, que a gente talvez ia conseguir essa bateria, essa única bateria. Esse era o único objetivo. A gente sabia que eu não ia conseguir ganhar a Bells, que eu não ia conseguir ganhar a Margaret, e que se tudo desse certo, eu voltaria bem para a piscina, e aí eu tinha possibilidade de vitória na piscina. A gente tinha isso muito claro na nossa mente. A ideia era fazer bons resultados. A ideia era a gente passar baterias. essa bateria, passar essa bateria, classificar, e voltar para o Brasil, tratar, deixar 100% para a piscina, voltar. E daí dar sequência nesse ano. Essa era a nossa ideia, né? Era uma bateria. A gente em nenhum momento saiu daqui assim, vamos tentar passar 3 ou ficar em nono. Não, vamos passar uma bateria. E foi o que aconteceu. 3 atletas do ranking que entraram no corte, agora do meio do ano, fizeram 9.300 pontos, que é o que eu faria se tivesse passado uma bateria. Ou seja, nosso cálculo estava muito correto. Tu passaria pelo corte já. Passaria pelo corte passando uma bateria, que era o que a gente tinha calculado. Então, 3 atletas fizeram o que eu fiz, passaram essa bateria e classificaram. E eu seria provavelmente um desses caras. Então, a gente saiu daqui pensando nisso, mas só que chegou lá, meu nível de surf, né? Vamos dizer assim. O nível de surf. Graças a Deus, a gente tinha uma pessoa que fez a função dele, que era ser técnico de surf. Foi analisar o surf com a gente. Então, a gente estava lá o tempo todo com o Mineiro. O Mineiro analisou com a gente. Eu analisava a parte clínica. Você pode entrar na água, não vai piorar a tua lesão. Vai doer? Vai. Mas não vai piorar a tua lesão. E o Mineiro ajudou a gente a analisar essa parte. O nível de surf dele, não, segundo ele mesmo e o técnico dele, não era suficiente para passar essa bateria. Né? E aí foi aqueles dias tristes que a gente viveu, a Bruna viveu intensamente. Imagina, né? Uma viagem aqui do lado, né? Aqui do lado. A gente só ficou 40 horas para chegar lá praticamente, às vezes, sim, tava num país maravilhoso, era a primeira vez que eu tava na Austrália, foi super legal, assim, em relação a isso, mas foram momentos intensos. Eu tava comentando isso hoje, falei assim, as pessoas não entendem o nível de estresse em que eu, Miguel, a equipe, a gente chegou e passou de um dia decidir se vai competir ou não, então a gente decidiu que ia sair da competição exatamente no dia que iniciava a competição, então foi um momento muito intenso.
essa viagem, né? Acredito que a decisão que foi tomada foi a melhor, porque quando a gente chegou aqui no Brasil, é isso que eu estava te falando, a gente chegou aqui, foi fazer novos exames, novos testes, e consultamos alguns outros ortopedistas, e a gente chegou à conclusão de que o Miguel vai precisar realizar a cirurgia para segurar justamente essa articulação, né? Que é essa sindesmose, que é o que está acontecendo, e a gente vai precisar passar por essa cirurgia. E vai ser na semana que vem. Então a gente está anunciando aqui. Por um acaso vai ser semana que vem. E Miguel, conta como que foi, a gente já conversou porque a gente teve consulta recente, já me explicou um pouco como que foi a tua conversa com o último médico que falou que, cara, você tinha que fazer cirurgia. Conta como que foi essa conversa, assim, porque você falou ali te colocou como um atleta de elite ou um atleta que quer brigar ali, né, só pra surfar aí de hobby, final de semana. Conta um pouco como que foi isso. Bom, foi bem legal. A doutora Tânia me recebeu lá em São Paulo e eu achei bem legal que ela estudou toda a minha vida antes de me atender. E para poder chegar nesse ponto que você falou, e ela falou, cara, vou ser bem sincera contigo, não gosto de enrolar, eu sou bem direta ao ponto, ela é bem verdadeira, assim, deu pra sentir. E ela falou, cara, com o tornozelo que você tem, se você quiser surfar na Brava, sexta-feira, sábado e ficar de boa o resto da semana, pô, você tá ótimo pra isso, você tá muito apto pra isso. Agora, pelo que eu vi aqui, se você quiser voltar a ser o Miguel número 6 do mundo, e ter um nível, que ela falou assim, que provavelmente pra isso você tem que ter um nível de surf muito mais alto, ela falou, cara, com o tornozelo que você tem hoje é muito difícil você voltar a ser o Miguel número 6. E pra onde você quer ir, né? Essa foi a pergunta que ela me falou. Porque ela fala assim, a decisão é sua, eu não posso te obrigar a fazer. Mas pra onde você quer ir? Você quer voltar pra onde você tava? Ou você quer virar o surfista de final de semana? De final de semana. Porque tem níveis, né? Às vezes o pessoal fala, pô, mas eu vi vídeo de você surfando. E você tava ali em tal lugar. Eu tô surfando, né? Porque, na verdade, eu tive uma lesão, não tive amnésia, né? Eu sei surfar, né? Tipo, eu não vou esquecer nunca. Pro resto da minha vida eu vou saber. Igual andar de bicicleta. Exato, mas aí dentro desses níveis eu surfo melhor que uma pessoa normal, eu surfo melhor que... Melhor que eu, com certeza. Tipo, eu surfo a onda. Será que... Mas aí pra brigar com um cara que nem eu assisti lá, a gente assistiu o evento de Bells, eu acompanhei todas as baterias, e eu me comparava com os caras, né? Mentalmente ali. E eu me comparei com o Iago, com o Ryan, que são pessoas que surfam da mesma base que eu. Pô, as manobras que eles estavam fazendo, eu não tava nem 8% do que eles estavam fazendo. Então eu ia entrar ali, ia ser atropelado e mentalmente ia ser pior, porque eu ia tentar lesionado, ia tomar um couro, ia voltar pra casa triste por causa da lesão e porque tinha perdido. Então eu ia dobrar o peso em cima de mim. Então tudo que a Bruna falou, a gente tem que assumir um risco muito grande entrando no mar lá. E foram dias difíceis, né? O dia que eu decidi não correr no dia. E depois tentamos, né, mais coisa pra tentar surfar. A Bruna, fiel escudeira, tava lá todos os momentos. E acho que dessa viagem toda, o mais difícil não foi nem o dia daquela manhã que eu fiquei bem triste. Mas foi aquele surf à tarde com tava eu, você e o Pipo, só nós três. Só. Tipo, foi aquela viagem. Ninguém falava nada na volta, foi bem... É porque assim, deixa eu explicar. A gente teve um suporte também dos médicos da Austrália e eles nos orientaram a fazer algumas outras coisas que a gente não tinha feito no Brasil ainda. E a gente foi fazer e o médico falou, agora vocês têm que esperar 5 dias para fazer o surf. Se surfar daqui 5 dias e tiver, sei lá, que esteja... A gente imaginava um 50% melhor, tá? Na minha cabeça eu já imaginava, ele vai estar um 50% melhor do que ele estava. E daí a gente aguardou ansioso por esses 5 dias, fazendo fisioterapia e ficando lá na Austrália ainda. E com a orientação desses médicos. E quando a gente chegou e foi surfar, só foi eu, Miguel e Pipo, a gente só tinha aquele dia para surfar, não tinha lugar nenhum que tinha onda boa. A gente encontrou um lugar que tinha uma ondinha. Uma micro-onda para testar. E daí começou a chover. Daí ele falou assim, pode ficar no carro. Eu falei, eu vim da Austrália aqui, 40 horas, do Brasil até a Austrália, 40 horas de viagem para passar
uma semana de estresse tentando botar esse pé pra surfar. E chegar aqui, você vai surfar, eu vou ficar dentro do carro? Eu não, eu vou parei na chuva. Eu fui na chuva. E fiquei assim, com meu negocinho assim. Eu achei que tinha ido surfar junto, pô. Não. Também não, muito frio. Tubarão? Ah, tá. Ah, tá bom. Aquele dia foi pra mim o mais triste da viagem, assim. E entrei no mar, né? A gente tinha aquela esperança de que... E a esperança nunca morre, né? A gente sempre, tipo assim... Nossa, o cara deu essa luz. Talvez daqui 5 dias a gente vai conseguir. Sempre tinha aquela... E vai conseguir. Então, 5 dias, vamos conseguir. E aí a primeira onda que eu remei, fiquei em pé, eu já senti igual o primeiro dia aqui em Navegantes. Uhum. Aí eu falei, caraca, na primeira, tipo, eu esperava pelo menos umas 10 ondas pra até começar a sentir dor, né? E ainda fiquei ali mais uma meia hora e tentando surfar, e peguei umas ondinhas até ok, assim, mas, tipo, você já sente que não tá... E depois, hoje a gente sabe que nada que a gente faria, nada ia resolver aquilo a não ser a cirurgia, porque tem uma folga no meu tornozelo e nada vai substituir isso. Sim. Então até foi difícil, na hora a gente não entendia e foi difícil pra mim aceitar, pra Bruna aceitar, porque a gente achava que, tá tudo certo, no solo você se sente bem, a gente vai pro mar só nesse movimento... Que tipo de dor que é, que a gente vai fazer, já era pra estar bom. Né? Sempre otimista. E o tempo inteiro. E muita coisa em jogo, que nem você falou, a gente é uma equipe, então a gente tinha objetivos juntos. E não era só estar no evento, era vaga olímpica, era título mundial, era ir bem no ano, o que for. Então a gente tinha que se desapegar de tudo aquilo e ao mesmo tempo tentando tratar uma lesão. Então esse dia foi o mais triste porque eu saí dali sabendo que eu ia pra casa. Dentro da minha cabeça. E a Bruna sentiu, o People sentiu de tabela, que nem na areia ele foi, mas quando a gente entrou no carro sem falar nada, eu dirigindo, olhando pro nada, a Bruna, tipo... Tava chorando, né? Eu tinha chorado. Um clima... Daí eu tinha enxugado, assim, as lágrimas. Aquele silêncio. E, tipo, e é uma sensação muito louca, porque... Tipo, eu queria muito fazer a parada, mas eu tava impossibilitado. E eu também não queria botar peso na Bruna, porque não era culpa dela, não era culpa de ninguém, era culpa... Não ia acontecer, não vai acontecer até alguém entrar ali, costurar lá e aí sim a gente vai conseguir voltar pro 100%, mas se desapegar de tudo isso foi o mais difícil, porque a gente tava lá no começo, em outubro, quando eu decidi dobrar o meu treino, dobrar a minha... Né? A gente tá falando de uma rotina que eu apresentei pra vocês que, tipo, ninguém falou, caraca, você vai fazer isso aí mesmo? Então tá bom, quero ver. E nem tudo são flores, né, cara? A vida do atleta, ele sempre vai ter algum obstáculo ali. E é isso que a gente tem que pontuar. Existem lesões que elas são previsíveis. Tipo, o cara não tá treinando direito e daí vai lá, rompe um ligamento. Mas não, ali foi um acidente. Ou até mesmo... aproveitando e puxando um pouco pra nutrição, um cara que não faz dieta direito, sai pra balada, não é o caso do Miguel, abusa de consumo de álcool, isso acaba sendo uma predisposição muito grande pra lesão, e não era o caso do Miguel, né? Ele fazia tudo certinho, Exato. Treinando, tinha todo o suporte. Ali aconteceu, naquele momento do mar, daquele jeito, daquele dia, foi estressante. Tudo foi, mas a gente hoje consegue enxergar alguns motivos disso ter acontecido, né? Mas agora vai dar tudo certo. Não, agora a gente está se preparando para lesão ou para cirurgia. Agradecer até a doutora também que a gente vai poder acompanhar a cirurgia. Eu não vou acompanhar, mas o Alceu vai acompanhar, meu sócio. Ele perguntou assim pra mim, você vai assistir a cirurgia? Eu falei, não quer me passar por mais um estresse, não vai me fazer me passar por mais um estresse. Eu acho super legal, eu trabalho com isso, mas eu passo mal vendo sangue. Imagina, tu lá, você ficar desesperado. Passo mal vendo sangue. O Alceu não, ele gosta dessa parte da traumatologia, ortopedia. E é sempre eu e ele que estamos trabalhando ali com o Miguel, e é isso, e ele vai acompanhar a cirurgia lá em São Paulo. Miguel, aproveitando agora que a gente tá falando de lesão, vi numa entrevista sua que você comentou de que tu teve uma lesão, acho que há 9 anos atrás, se não me engano, o tornozelo também, e aí você comentou que
não cuidou da alimentação nesse período, continuou comendo mais ou menos o que tu estava comendo, que você ganhou um pouco de peso, ficou acima do peso, voltou a surfar e, se não me engano, acho que lesionou novamente, rompeu o ligamento, acho que do joelho esquerdo daí. Então, conta um pouco de como que você já teve a experiência, né, negativa, né, não cuidando, e como que a partir do nosso trabalho também, que a gente conversou aqui agora, não é motivo de relaxar, não é motivo de, né, continuar comendo o que comia antes, porque o gasto realmente é um pouco menor, né, não que precisa restringir caloria, mas ajustar algumas coisas. Então, como que agora está sendo essa preparação e como que vai ser pré-operatório e pós-operatório também bem diferente do que aconteceu há 9 anos atrás, porque é outro Miguel também, né? O de 2013 eu tinha 21 anos, né? Sim. Tava com a cabeça em outro lugar, assim, e até mesmo, tipo, é que nem eu falei, o padrão que tinha na minha cabeça de boa alimentação é algo diferente do que eu tenho hoje, em relação à minha profissão, em relação à vida, em relação às minhas filhas, em tudo. Então, naquela época, pra mim, aquilo era uma boa alimentação, né? Porque minha mãe fazia comida, mas, tipo assim, não culpando ela, mas ela não é formada em nutrição. Então, tipo, ela não sabe o padrão. Ela é uma mãe, ela me criou daquele jeito, e assim ia. Então, e tem o lado emocional que eu falei. Quando eu me lesionei, eu fiquei muito triste, porque eu me sentia que eu estava indo rumo a algo que eu senti dessa vez, desse ano passado. Que eu estava rumo a algo muito bom. Só que bem mais imaturo, né? Bem mais novo. Bem mais né? novo e várias outras coisas acontecendo e aí aconteceu. E aí eu larguei de mão, eu, tipo, não pisei na areia da praia. Tipo, eu fiquei verde, né? Porque eu não fico branco, mas eu fiquei verde, assim, tipo, e gordinho e tal. E aí eu voltei da minha lesão antes do tempo, porque tinham atletas lesionados. Todo mundo falou, ó, você vai voltar em 7 a 8 meses. É o certo. Em 2 meses e meio eu voltei a surfar. Mesmo errado. Meu fisioterapeuta falou, cara, mas não tem como. Eu falei, cara, mas eu não tenho essa opção. Não existe. Tem 2 caras lesionados, só tem 2 vagas. E a vaga são deles. Os caras se lesionaram na bateria. Era o Owen Wright na época e o Fred Patakia. Um tinha disputado o título mundial e o outro era top 10. Então eu falei, cara, eu já perdi essa vaga. Vou ter que voltar. Vou ter que voltar. E eu voltei o primeiro evento... voltando, eu lesionei o joelho esquerdo, o lateral medial, e por conta do sobrepeso, também da alimentação, de tudo, e aí mais uma coisa psicológica rolando, né? Tipo, caraca, eu voltei desse, agora eu vou levar esse, e aí no final eu sobrevivi àquele ano de alguma maneira, um milagre de Deus. E foi. Eu voltei e hoje, agora eu descobri isso agora, na verdade, semana passada, que eu ia ter que me preparar pra cirurgia, porque a Bruna chegou, não, porque a cirurgia é tal, então assim, tu vai pegar pesada no treino mais do que na pré-temporada. Aí construir músculo. Eu falei, vai ficar um tempo parado na cirurgia, a gente tem que construir pra não poder perder. E daí, foi o que eu falei, você vai conversar com o Michel, vai ver o que a gente vai fazer pra não perder essa massa muscular, né? A gente tem que garantir. Falei com o Michel, eu vou ter que fazer uma dieta pré-cirurgia, uma pós. Chegou lá, achou que ia relaxar, né? Não, eu já tava relaxado, eu tava só esperando a faca. Ele virou assim, agora eu vou entrar pra faca, eu vou de boa ficar de férias da fisioterapia. Eu falei, não. Não, agora negativo. É preparação pré-operatória e pós. Eu nem sabia disso. Aí eu cheguei em casa, minha esposa, eu cheguei lá, sentei no sofá, ela, e aí? O que foi? O que aconteceu? Aí eu falei, linda, fiquei sabendo que eu vou ter que treinar mais do que eu treinava antes. Ela, como assim? Eu falei, também não sei, é uma galera que tá falando aí, mas eu vou ter que obedecer, porque eu sempre falo assim, eu não fiz a faculdade, você fez, ela fez, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Vou chegar pra eles e falar assim, não tem que fazer isso não, eles estudaram, eu tô falando que tem que fazer. Aí eu comecei esse pré-operatório aí que pra mim não sabia que existia. Espero não, vai dar certo, porque a gente tá fazendo tudo corretamente, do jeito certo. E isso que o Miguel fala de pré-operatório, pelo menos na parte da nutrição, a Bruna depois pode complementar, na parte da fisioterapia, né? Na parte da nutrição a gente faz algumas mudanças, né? Tanto da parte de suplementação, alguns suportes que a gente pode dar para auxiliar mais no ganho de massa muscular dele, né, alguns suplementos e alimentos mais anti-inflamatórios nesse período também, né, então ele achou que ia ficar mais tranquilo, eu falei, não, agora é atenção ainda
Ainda mais. maior, né? E a Bruna, com certeza, também teve esse cuidado todo, né, Isso, exato. Principalmente com a massa muscular, que a gente não pode deixar ele perder aí. E vai ter um período que ele vai ter que ficar parado, vai ter um período ali que vai ter que ficar usando a botinha, a gente sabe. E daí a gente está preparando ele para isso. E já vem fazendo uma fisioterapia pré-operatória bem legal, preparação física, alimentação. Com certeza o retorno dele ao esporte vai ser muito melhor. Para quando voltar, o prejuízo ser menor, né? Porque massa muscular vai acabar perdendo Claro, porque fica pouco, parado, né? exato. E nosso objetivo aqui, tanto meu quanto da Bruna e do Fernando Ritt também, é o Miguel voltar com melhor massa muscular possível, né? E isso, cara, bem feito é muito possível. Isso vai facilitar muito a recuperação do Miguel aí nessa volta. Com certeza. Espero. Estamos aguardando o próximo capítulo para o próximo muito podcast. Bom, dava para ficar aqui mais 2 horas, teria mais vários assuntos aqui para falar, né? Exato. Mas acho que era isso. Miguel, muito obrigado, cara, por ser o primeiro participante. Acho que não poderia ser outro, né? Não tinha. O Miguel aí, um grande amigo, paciente dos dois. Então, agradecer aí a sua presença e agradecer a todos aí também que vão nos acompanhar a partir de agora. Aguardem, terão novos convidados para o Sport Tour Podcast. Fala aí, Bruna. É isso aí, queria agradecer também ao Miguel e a você, né, Michel, por topar essas nossas loucuras, né? E espero que vocês consigam acompanhar a gente aí com outros atletas e principalmente esse primeiro que tem um ídolo. É um ídolo para nós e também um amigo, né? E eu também vou virar ouvinte, né? Que eu também tô curioso para saber quem vão ser os próximos e o legal de acompanhar é saber as histórias. Acho que cada um tem a sua particularidade dentro do esporte, algo que aconteceu, algo que mudou. E é isso aí, obrigado pelo convite e espero que tenha alguma próxima, né? Que a gente volte o pós-lesão. Com certeza, tá marcado. Vai ser o início da temporada e o final da temporada com Miguel Pupo. Valeu, obrigado a todos.